exposição da palavra de Deus trazida por nosso querido... Por que tu fez isso? Ah, produção? Tá bom, então, tudo bem. Entendi. Trazido pelo nosso querido Lucas, Christian Lucas. Sua mãe tá aqui? Ali, a metade, é tudo da família? Quem é da família? Levanta a mão aí, ó. Da família é Stephanie, levantou a mão. Stephanie tá querendo pegar bagagem. Tá querendo pegar bagagem. Olha aí, o Vitor também, Vitor. Sabe por que isso? Porque eu disse assim, pessoal, aproveitem Lucas aqui, tirem foto com ele, que quando ele decolar, esse garoto vai para muito longe, aos Estados Unidos, virar um grande teólogo. O pessoal assim, ó, já tirei foto com ele já foi da minha igreja. Aí o pessoal, olha, a Stephanie, é da minha família agora. Pessoal, é uma alegria muito grande ter Lucas, um dos nossos seminaristas, né? Nós temos 6 seminaristas na igreja, e Lucas está conosco aqui. Então nós vamos orar pela vida do Lucas, esperar aquilo que Deuses não, misericórdia. Misericórdia. Deuses, está repreendido. Orar para que Deus, o único Deus verdadeiro, esteja falando através do nosso irmão. Baixa a tua cabeça, vamos orar nesse momento agora. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por Lucas aqui. Tem desenvolvido, ó Pai, com excelência o seu ministério desde já, tanto ali no seminário, quanto aqui na igreja. Tudo que é demandado tem trazido com muito zelo, com muito amor. Fala através do teu filho aos nossos corações, entendendo que não é ele que vai pregar, ele vai apenas segurar o microfone, porque quem vai pregar é o Espírito Santo. Esteja conosco em nome de Jesus, amém. Amém. Gostei da sua Bíblia. Depois tu me empresta? Tá bom, obrigado. Boa noite, pessoal. Tá dando pra ver legal? Show. Tá top. Beleza. Quem trouxe Bíblia aqui? Quem tem a Bíblia no celular? Abram a Bíblia, por favor, em Ezequiel 14, ou liguem a Bíblia em Ezequiel 14. Acharam? Eu vou ler do 14, do versículo 1 até o versículo 11. E vai dizer basicamente o seguinte: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhe: Assim diz o Senhor: qualquer homem da casa de Israel que levantar seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos aqueles que se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor: convertei-vos, apartai-vos de vós os vossos ídolos, e dai costas a todas as vossas ambições e vossas abominações. Porque qualquer homem que vier à casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, e farei o sinal, o provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo. E sabereis que eu sou o Senhor, Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta, e estenderei a mão contra ele, e o eliminarei do meio do povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade, a iniquidade daquele que consulta como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. O tema que me passaram hoje é a idolatria. Em tese eu fui bem mais específico. Não vou tratar de uma idolatria em geral, vai ser algo bem específico.
Só quem sabe realmente o tema é 3 pessoas. Eu, minha mãe e Lucas, Globo. Só nós 3. Então ninguém dá spoiler. Só vão saber o tema geral da mensagem no fim. E não, só no fim. Tem essa não. Então, eu quero apresentar para vocês uma perspectiva diferente do que é idolatria. Não mais algo comum que a gente sempre ouve. Algo novo. Algo que talvez vocês nunca viram. E eu quero começar definindo o que é idolatria. O texto que a gente acabou de ler em Ezequiel fala que esses homens levantaram ídolos dentro do seu coração. Não ergueram, não pegaram e fizeram uma estátua de argila ou um bezerro de ouro. A idolatria que eles levantaram, o ídolo que eles levantaram, foi dentro dos seus corações. E bom, o que é idolatria? O que seria isso? Qual é a primeira coisa que vocês pensam quando eu digo a palavra idolatria? Talvez seja uma imagem, obsessão, uma imagem, uma escultura, uma estátua, um totem. Talvez a atitude de alguém diante de uma estátua, sabe? Se ajoelhar na frente de uma estátua, na frente de uma escultura, na frente de uma imagem. Mas vai muito além disso. Idolatria não é só isso. Isso é muito pouco, isso é muito raso. O povo de Israel, o povo de Judá, no caso, está sendo idólatra e não está se ajoelhando na frente de uma estátua. Eles não estão se ajoelhando na frente de uma escultura. Os ídolos deles estão no coração. E o texto começa falando algo super interessante. Ele vai começar a falar dos anciãos. E eles são pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, mais sábias, e tinham autoridade no meio do povo. Tanto que Ezequiel, em um dos seus versículos, vai tratar como anciãos, profetas e sacerdotes, juntos no mesmo versículo. São 3 meios de poder para o povo de Judá. E a idolatria, como a gente vê aqui, está mais ligado a uma atitude dentro do seu coração, a algo dentro de si, dentro de você, do que o que alguém pode fazer na frente de uma estátua. Idolatria tem muito mais a ver com o seu coração do que com um homem se ajoelhando na frente de uma estátua. Tem muito mais a ver. E é isso que o profeta vai exortar. A gente sempre tem ideia de que se é um texto profético, está falando algo do futuro. Algo que ainda vai acontecer. Não necessariamente. A principal função de um profeta é denunciar. Fazer a denúncia do pecado do seu povo, do pecado do sacerdote, do pecado do rei. E é isso que Deus vai fazer aqui, usando o profeta. Tudo bem. Idolatria tem mais a ver com algo do meu coração. Mas o que é um ídolo? O que seria um ídolo? Na linguagem paulina, na linguagem do apóstolo Paulo, o ídolo não é nada. Não é nada. O ídolo é uma criação sua. O ídolo simplesmente não existe. Só existe na sua cabeça. O ídolo você cria para satisfazer os seus desejos e as suas vontades. O ídolo é uma criação exclusivamente sua. O ídolo não existe. Talvez você pode pensar, não, mas a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, fala muito sobre deuses. E você está certo. Cita muito, fala muito sobre deuses, mas nunca reconhece a sua existência. Na Bíblia, um único Deus, só existe um Deus, e esse Deus é verdadeiro. Não erra, é amor e é bondoso. E Ele quer exortar o seu povo, porque o seu povo acabou de se perder. Veja, são pessoas de autoridade, são pessoas que parecem ser servos de Deus. Externamente, eles parecem servir a Deus, mas não servem. Dentro do seu coração, eles adoram a outro Deus. Dentro de seu coração, eles adoram a si mesmo. E talvez nós estamos fazendo isso hoje. Talvez o que alguns vieram fazer aqui foi adorar a si mesmo e não adorar a Deus. E Deus vai falar através do profeta. Deus vai falar através do texto bíblico.
Veja, não sou eu. Vocês não têm um problema comigo. É o texto que está falando. É o texto que está reclamando da idolatria. Não sou eu. Vocês não têm um problema comigo. Vocês têm um problema com Deus. Vocês decretaram guerra contra Deus. E o versículo 2 nos apresenta algo muito importante para interpretar o texto. Ele começa falando, veio a minha palavra do Senhor. Isso vem significando, nós sabemos, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas isso significa que tudo que Ezequiel vai falar daqui para frente não provém dele. Não é porque ele é um cara muito inteligente. É porque Deus falou para ele. Tanto que ele vai denunciar o coração do povo. Não tem como Ezequiel saber que o ancião levantou o ídolo no seu coração. Porque Ezequiel não sonda corações. Ele não sonda. Quem sonda nossos corações é Deus. E Deus vai falar por meio do seu profeta. Então, se o ídolo é criação nossa, a idolatria é um culto a um falso Deus. É um culto a um ídolo criado por nós. Se não me engano, foi Voltaire que disse: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e esse está retribuindo o favor. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e este está retribuindo o favor. Está criando deuses à sua imagem e à sua semelhança. Porque um ídolo, um falso Deus, não é um cara que deseja teu mal. Não é nem uma divindade. Ele não quer o teu mal. Ele foi projetado por você, querendo o teu bem, querendo o teu sucesso nessa terra, querendo estar te oferecendo o mundo, tudo que aparentemente de bom ele tem para oferecer. O ídolo não é alguém que quer nos matar, que está lutando para nos destruir. Você não quer se destruir. Se ele é uma criação sua, ele vai seguir os mesmos padrões que você. O que você achar que é bom, o teu ídolo vai achar também, mesmo que seja pecado, mesmo que o verdadeiro Deus discorde. E esses homens estão se dirigindo ao profeta. E a pergunta que eu faço hoje aqui é: o que vocês vieram fazer aqui hoje? O que vocês vieram fazer aqui? Quem vocês vieram adorar? Quem? O único e verdadeiro Deus? Ou um ídolo? Ou uma criação sua? Ou você veio adorar o seu ventre? Quem você adora? E talvez alguns aqui vieram para adorar Mamon. Alguns aqui podem ter vindo para adorar Mamon. E ora pedindo: nossa, mas eu preciso tanto de Deus, eu quero dinheiro, eu quero poder, eu quero status, eu quero fama, eu quero sucesso. Não se enganem, se você faz isso e a vontade de Cristo pouco importa, não é a Deus que vocês estão adorando, não. Vocês estão adorando a um ídolo, a uma criação de vocês. Ele não vem para ferir. O ídolo não vem para te machucar. Isso é uma ideia errada que a gente tem. O ídolo quer que você seja nessa terra o mais bem sucedido possível, para que assim você se esqueça daquilo que mais importa, para que assim você se esqueça daquilo que mais vale, que é o próprio Deus. E a partir do versículo 4 e 5, Deus revela o coração desse ancião, levantaram ídolos para si, e começa a denúncia. Ele começa a denunciar o pecado do povo. Ó, e esses anciãos que levantaram ídolos, eu vou responder cada um deles. Eu vou responder cada um deles. Deus sonda nossos corações. Ele sabe qualquer ídolo que a gente criou. Ele sabe todo e qualquer ídolo que a gente fez. E Ele vai nos dar uma resposta.
Ele vai nos responder. Deus não trata o povo com indiferença. Deus, diferente dos nossos ídolos, Deus tem olhos e vê. Deus tem ouvidos e ouve. Deus tem boca e fala. Nossos ídolos não. Deus está ciente do que está acontecendo. Deus está ciente da situação do povo. E Deus vai dar uma resposta. Assim como Ele deu uma resposta para eles, Deus vai dar uma resposta para a gente hoje. E a resposta que Deus vai dar não é algo raso, não é algo simples, não é algo tranquilo de se engolir. A resposta que Deus vai dar é dura. A resposta que Deus vai dar vai ferir eles, vai causar dor. Alguém aqui já se machucou? Todo mundo aqui já se machucou, não é possível. E a mãe passou um metiolate? O que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Um metiolate dói, mas é para o nosso bem. O que Deus vai falar, o que Deus vai denunciar e exortar no povo, vai doer. Esse povo vai sentir dor, mas é para o bem do povo. É uma dor que no fim é para nos curar. Mesmo que nós não gostemos de sentir dor, mesmo que nós não gostemos da resposta que Deus vai dar, Ele vai dar. E Deus tem uma punição para os ímpios, mas Ele é misericordioso. A partir do versículo 6, Ele começa a tratar a resposta que Ele espera do povo. Veja, esse povo está adorando a falsos deuses. E Deus olha para eles, exorta eles e fala para eles: se convertam, se arrependam, se arrependam. Veja, Deus podia aqui já executar todo o seu juízo. Deus podia despejar neles toda a sua ira, e isso seria justo. Deus podia nos pegar aqui hoje e despejar toda a ira dele em cima de cada um de nós, e isso seria justo. Nós merecemos, mas ainda assim Ele age com misericórdia, mesmo que nós tenhamos adorado a outros deuses, mesmo que nós tenhamos pecado e falhado. Ele olha para nós hoje e diz: se arrependam, se afastem dos ídolos que vocês criaram e se voltem para mim. Deus é misericordioso, mas não é ingênuo. Misericórdia e ingenuidade são coisas bem diferentes. Deus te dá uma nova chance de se arrepender, mas Ele sabe muito bem o que você vai fazer. Ele sabe muito bem a decisão que você vai tomar. Ele sabe se seu arrependimento é genuíno ou não. Ele sabe se seu arrependimento é verdadeiro ou não. Ele sabe. Eu posso não saber. Vocês podem me enganar. Vocês podem fingir um arrependimento para mim. Mas para Deus não. Não existe nada de oculto para o único e verdadeiro Deus. E decisões em si têm consequências. E esse povo tem duas opções. É tipo Matrix, ele dá duas pílulas e você escolhe azul ou a vermelha, se não me engano. O povo está se deparando nisso. O povo tem duas opções. Nós hoje temos duas opções, igual a esse povo. Ou a gente se arrepende dos ídolos que a gente criou, ou a gente se arrepende dos falsos deuses que nós criamos e nos voltamos para Deus, para o Deus verdadeiro, e abrimos mão das nossas vontades, ou seguimos nossos ídolos. Ficamos com nossos ídolos, com nossas vontades, mas não herdaremos a vida eterna. Mas o juízo de Deus vai chegar. A escolha é sua. As duas em si têm consequências. Pode ser óbvio escolher a primeira. Em tese é óbvio que devemos escolher seguir ao verdadeiro Deus. Mas já que é um sacrifício. O verdadeiro Deus se sacrificou. Por que com a gente seria diferente se somos seguidores dele? A opção correta, que é seguir a Deus,
exige que você abra mão das suas vontades. Ela exige que você abra mão dos seus sonhos. Ela exige que você abra mão dos seus desejos, dos seus prazeres e tome a sua cruz para ir para o Calvário morrer. A primeira opção requer isso. A outra, viver com seus ídolos. Faça suas vontades. Faça seus desejos. Siga seus sonhos. Mas no juízo tem consequência. No juízo a gente se vê. É uma mensagem dura. Não é fácil falar isso aqui. Isso também atinge a mim. Eu tive que ouvir isso aqui primeiro. Eu que tive que montar isso aqui. Isso daqui também confronta os meus pecados, as minhas falhas. E que bom que é isso. Que bom que confronta. Imagina se Deus fosse à parte com a gente. Para Ele tanto fez, tanto faz. Nós iríamos nos perder. Nós iríamos ir para o inferno. Mas não, Ele escolhe vir e se revelar para a gente. E até denunciar nossos pecados. Até isso Ele escolhe fazer. Por conta do seu infinito amor e da sua infinita misericórdia. E talvez você pense, eu não sigo ídolos, eu não sigo um falso Deus. Porque, Christian, eu levantei a mão, eu fui lá na frente, eu fiz a oração do pecador, eu aceitei Jesus. Mas será que Jesus te aceitou? Você que olha para você hoje e se diz cristão, será que você é mesmo cristão? Ou você criou um ídolo que você esconde atrás do nome de Jesus? Ou você quer moldar o verdadeiro Deus à sua imagem? Ou você quer transformar o verdadeiro Deus num ídolo? Veja, o povo do Antigo Testamento, se não me engano, em Êxodo 32, faz um bezerro de ouro. Mosa sobe lá para o Sinai, receber as tabuinhas da lei, fica, se não me engano, Arão lá embaixo com o povo. O povo começa a juntar o ouro para criar o bezerro de ouro. A gente sabe dessa história. Mas veja, o bezerro de ouro não é uma representação de um deus estrangeiro. O bezerro de ouro não é a representação de um deus egípcio, não é uma representação de um deus romano. O bezerro de ouro é uma tentativa, pela força do braço humano, de dar imagem ao Deus invisível. Eles olham para o bezerro e falam, foi ele que nos tirou da terra do Egito. Foi ele que nos livrou do Egito. É uma tentativa de representar a Deus. É uma tentativa de transformar a Deus num ídolo. E sabe, adorar um falso Deus é um problema gigante. Cometer idolatria é um problema enorme. Mas eu classificaria, se isso é possível, como maior que adorar um falso Deus, é fazer isso que o povo fez no Egito, no Êxodo. Pegar o verdadeiro Deus, pegar o Deus da Bíblia e tentar transformar isso num ídolo. E vocês fazem isso. Vocês cometem esse mesmo pecado. Esse mesmo pecado. Vocês vêm aqui todo primeiro sábado do mês, no Next Level, vem para o Metanoia, tá aqui todo domingo e só pensa em vocês. Só pensa no umbigo de vocês. Se esquece do irmão que está ao lado e pior ainda, vocês se esquecem de Deus. Aí vem aqui, aí começa a orar. E a oração parece mais uma lista de pedidos. Deus, eu quero uma casa, eu quero um carro, quero dinheiro, quero um emprego da hora, quero passar no Enem, quero ter um salário legal, quero ter um emprego dos sonhos e morrer. Ter uma lista de desejos, um pedido. Não é mais algo que glorifica a Deus. Vocês buscam a Deus só no domingo, se é que é a Deus quem vocês buscam. Porque se vocês fazem isso que eu acabei de citar, não é a Deus que vocês buscam. Vocês buscam a qualquer outra coisa, menos Deus. Qualquer outra coisa. Vocês se importam mais com aquilo que é passageiro, com aquilo que diante da eternidade é muito pequeno, com aquilo que perante ao Deus verdadeiro
é pó, é uma poeira. Vocês buscam aquilo que não vale nada. Não vale nada. Não é a Deus que vocês estão cultuando. Vocês estão cultuando a um ídolo, a Mamon. Em certas ocasiões, talvez vocês podem estar cultuando até o diabo. Até ao diabo. E não a Deus. O que vocês chamam de evangélicos, o que vocês chamam de convertidos, Deus chama de idólatras. O que vocês chamam de convertido, Deus chama de idólatras. O que vocês chamam de culto, Deus chama de idolatria. Aí chega a questão do namoro. Aí tem um namorado ou namorada, e a primeira coisa que eu penso no dia é minha namorada, é meu namorado. A última coisa que eu penso, minha namorada, meu namorado. Ah, é só uma mão boba aqui, outra ali. Ah, é só um beijo de língua. Ah, Christian, besteira, só não pode fazer amor. De resto, tudo pode. Aí, ficar, a gente sabe que é pecado. A gente sabe que ficar é pecado. Mas sabe o que a gente faz? Namora com a menina por 1, 2 meses, termina, na outra semana tá com a nova. Mesmo esquema. 1, 2 meses, termina, tá com a nova. Errado. Idolatria. Idolatria. O que vocês chamam de namoro, Deus chama de prostituição. É disso que Deus chama. Isso não é a representação de um namoro santo. Isso não é um exemplo de um cristão. Isso é exemplo de idólatra. Isso é exemplo de pessoas que seguem a um Deus de mentira, a um Deus falso. Mas ainda assim, Deus, em sua infinita misericórdia, consegue olhar para cada um de nós hoje, mesmo em meio a nossos pecados, mesmo em meio a nossa idolatria, e olhar para nós e falar: gente, se arrependam. Se arrependam. Deus, em sua infinita misericórdia, consegue olhar para o povo e falar: se afastem dos ídolos que vocês criaram. Se afastem dos ídolos que vocês criaram. Deus tem misericórdia com a gente hoje. Mesmo que a gente siga um Deus falso. Mesmo que a gente não glorifique mais a Deus. Mesmo que a gente esteja buscando só o nosso desejo, a nossa vontade. Deus é capaz de olhar para nós e falar: pessoal, se arrependam dos erros de vocês. Se arrependam do mal que vocês fizeram. Mas Deus vai julgar. Deus vai nos julgar perante nossa multidão de pecados, perante aos nossos ídolos. O versículo 6 e 7 vai nos apresentar isso. Deus vai julgar cada um de maneira individual. Deus sabe cada um dos ídolos que vocês criaram. Deus sabe cada um dos falsos deuses que vocês criaram. Deus sabe. Deus sabe, e Ele vai julgar cada um de nós de maneira individual. E o texto vai falar sobre eliminar. Deus vai eliminá-lo do meio do seu povo. Pode representar duas coisas aqui. Primeira, a mais óbvia, a morte. Certo? A morte. Ou simplesmente a exclusão do meio do povo de Deus. E isso eu classificaria como muito pior que a própria morte. Isso é infinitamente pior que a morte. E o versículo 9 nos mostra uma grande verdade que se perdeu no nosso meio, que se perdeu no nosso tempo. Sabe qual é essa verdade? É a que Deus pode nos rejeitar. Deus pode olhar para nós e falar: não. Não. E o versículo 9 vai falar isso. Vai falar: vocês se recusam a ouvir os profetas que eu envio para falar a verdade. Então o Senhor vai julgar esse povo mandando profetas mentirosos. O Senhor vai julgar esse povo mandando pessoas que falem o que o povo precisa ouvir, o que o povo quer ouvir, e não o que o povo precisa ouvir. Isso se aplica muito bem à nossa vida hoje, né? Porque a gente só ouve, parece, pregadores que estão nos anestesiando para nos mandar direto para o inferno.
A perspectiva até que a gente tem sobre o amor de Deus é completamente errada, é uma perspectiva caída e alterada por causa do pecado. É um amor sem consequências. Deus é amor, relaxa, se tu errou, relaxa, Deus é amor. Uma interpretação errada sobre o amor de Deus. Mas lembre-se, Deus também é justo, Deus é juiz, Deus se ira, Deus irá julgar cada um de nós. Ele sabe os nossos pecados e Ele é santíssimo. Ele odeia o pecado. Ele odeia. E se não andarmos em santidade, sabe o que acontece com a gente? A gente não vê Deus. É simples. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus não é esse amor pós-moderno que você pensa, que é inconsequente, faça tudo e tudo bem. Não. Isso é uma interpretação errada de amor. Porque você pode olhar para esse texto e falar, nossa, como um Deus de amor pode ser tão duro? E essa pergunta é errada. A pergunta certa seria, será que o que eu entendo sobre amor é errado? O que é o amor? Mas ainda assim, mesmo sem entender ele, mesmo sem entender o seu amor, ele é capaz de nos perdoar. Ele é capaz de nos dar perdão. Quero levar vocês para outro texto, que é lá em Romanos. Romanos capítulo 1. E é engraçado porque, em tese, é o início da carta. E o apóstolo Paulo podia falar várias coisas sobre a igreja. Mas ele toca num assunto muito específico. Abram, por favor, a Bíblia de vocês lá em Romanos 1. Olha só, Romanos 1, do versículo 1 até o versículo 7, ele dá uma saudação. Fala que ele é a igreja que está se dirigindo, fala sobre Cristo e tudo mais. Do 8 até o 15, ele fala do amor que Paulo tem sobre os cristãos de Roma. Ele ama esse povo, ele ama essa igreja. A partir do versículo 16 até o 17, ele vem falar da justificação pela fé. Somente a fé em Cristo é capaz de salvar. E a partir do 18, ele começa a falar de idolatria. É o início da carta. Ele podia começar a refletir sobre o amor de Cristo. Ele podia começar a refletir sobre o sacrifício de Cristo e preencher o primeiro capítulo e o segundo só no grande amor de Deus. Mas ele escolhe começar apontando o erro do povo. Escolhe apontar o pecado do povo. Eu vou ler o versículo 24, para começar o 24 e o 25, e depois o 28. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, a qual é bendito eternamente. Amém. Eu sigo, na minha interpretação, na mesma linha de Paulo. A idolatria é quando você adora a você mesmo. Você cria o ídolo. É um culto a si mesmo. É o que acontece em Gênesis. E Paulo está falando que vai chegar um momento em que Deus vai entregar esses homens as suas imundícias, a seus pecados, a sua idolatria. Deus vai entregar. No versículo 28 vai falar sobre um estado mental reprovável. Vai dizer o seguinte: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Chega um momento. Você lembra que eu disse que Deus pode rejeitar? É o que aconteceu lá, ele exortando, e é o que está acontecendo aqui no Novo Testamento, em Romanos. Ele olha e fala: tu quer seguir teus ídolos? Tu quer seguir teus falsos deuses? Vai. Isso, para mim, é pior que até a ira de Deus sobre mim. Porque veja, se a ira de Deus está derramando sua ira sobre mim, a mão dele ainda está lá.
mesmo que seja me punindo. Agora ele tirou. Deus tirou a mão dessa pessoa. Essa pessoa não tem mais limites. Acabou. Para ela não tem mais chance. Deus acaba de rejeitar. Adora teus ídolos. Segue tua vontade. Peca, peca, peca. Mas no juízo a gente se vê. O capítulo 1 está diretamente ligado ao capítulo 2. O capítulo 2 já começa falando do juízo de Deus sobre gentios e sobre judeus. O que Deus está falando é peca, velho. Tu não quer me seguir? Segue teus ídolos. Segue tuas vontades. Vai lá. Eu já tirei minha mão de você. Mas no juízo a gente se encontra. No juízo a gente se vê. Talvez agora você está pensando, eu não gostei. Eu não estou gostando do que eu estou ouvindo. Você não está gostando? Meu lindinho, minha lindinha, não se chame de cristão. Não se chame de cristão. Não abra a boca para você dizer que é seguidor de Cristo, porque não é. Não é. Deus não é o nosso ídolo. Deus não existe. Deus não é o que Ele é para fazer a nossa vontade, para fazer os nossos desejos. Não. Deus vai cumprir a vontade dEle, quer a gente goste, quer não. Mesmo que isso não nos deixe felizes, porque Cristo é uma ameaça. Cristo é uma ameaça. É uma ameaça ao nosso eu e aos nossos pecados. O falecido pastor Tim Keller diz isso. Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Não se crucificam caras legais. Se crucificam ameaça. Para aquele povo da época de Jesus, e Jesus era uma ameaça. Jesus era um problema. Era uma ameaça para o povo, era uma ameaça para o sistema caído que o povo seguia, era uma ameaça aos pecados do povo. E ele, hoje, aqui, para nós, ele é uma ameaça. Ele é uma ameaça ao nosso eu, ele é uma ameaça às nossas vontades, ao sistema caído que a gente segue. Ele é uma ameaça aos pecados que a gente comete. Ele é uma ameaça aos nossos sonhos e nossas vontades que são contra a vontade dele. Ele é uma ameaça. Deus faz as coisas para a sua glória. Deus não é seu ídolo. A raiz da idolatria está na troca de Deus pelo homem. É o que Paulo vai falar. Está adorando a criação no lugar do Criador. É isso que acontece em Gênesis 3. Gênesis 3, quando a serpente oferece o fruto, a serpente não oferece e fala, olha, come do fruto que agora eu serei Deus. Não. A serpente oferece o fruto e fala, come que agora tu vai ser igual a Deus. E esse talvez seja o nosso desejo, ser Deus, e nós não somos Deus. É isso que acontece em Gênesis 3. Não é uma troca de Deus para seguir a serpente, para seguir ao diabo. É uma troca de Deus pelo seu próprio bem. O homem agora quer estar no lugar de Deus. E o que é que vai acontecer com os nossos ídolos? O que aconteceu com os ídolos da história? Sabe o que aconteceu? Não existe mais. Ninguém se lembra deles. Onde é que estão os deuses gregos que deram vitória a Alexandre o Grande? Onde estão os deuses, os grandes deuses egípcios, os deuses babilônicos, os deuses romanos? Onde eles estão? Estão mortos. Para eles não tem terceiro dia. Para eles não tem terceiro dia. Eles não vão ressuscitar. Eles morreram, assim como nossos ídolos devem morrer. Bom, eles não existem mais. A gente certamente sabe disso. E perante, se Deus quiser, isso vai acontecer aqui, perante a face de Cristo, perante a glória do único e verdadeiro Deus, nossos ídolos irão virar pó. Irão virar poeira perante a único e verdadeiro Deus. Talvez você se enganou por muito tempo. Talvez você está aqui dentro e se enganou por muito tempo.
acha que adorava a Deus, mas que não adora. Talvez você aqui olhe e fale, não, Christian, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus, beleza. Você serve a Deus, você é um servo de Deus. Mas qual Deus você serve? Quem é que você serve? Porque se é um Deus que é para cumprir suas vontades, não é o verdadeiro Deus. C.S. Lewis dizia isso. Se você está à procura de uma religião que te deixa confortável, está mudando um pouquinho, que cumpra as tuas vontades, que realize teus sonhos, teus desejos, não é o cristianismo. Eu não recomendo o cristianismo. E eu concordo com Lewis. Se você quer isso, se você está buscando isso, por favor, mude de religião. Mude. Se você não se adequar à vontade de Deus, ao caráter de Deus, aos gostos, os prazeres de Deus, é melhor mudar de religião. É melhor seguir a um falso Deus. Pare de se enganar. Pare. Ou nos moldamos ao que Deus quer e à sua vontade. Ou esquece. Ou é melhor seguir outra coisa. Sabe? Se você em si vem para cá para fazer qualquer outra coisa e não a Deus, no fim das contas, você é tudo isso que eu falei. Você é um idólatra. Quando os povos antigos precisavam de chuva, sabe o que eles faziam? Clamavam a Zeus. Quando precisavam de sol, clamavam a Apolo. Quando evangélicos passam por problemas financeiros, por apertos financeiros, fazem uso da prosperidade. Idolatria. Deus chama de idolatria. Talvez você entenda hoje, beleza, eu sou idólatra. Eu seguia um falso Deus há muito tempo. Mas então, quem é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro não é uma divindade que você pode manipular, que você pode puxar para cá ou para lá para fazer ele cumprir nossos desejos e nossas vontades. Não. O Deus verdadeiro faz tudo segundo a sua vontade, faz tudo para a sua glória. O Deus que criou tudo, que está acima do próprio tempo, mas que se manifestou na história da criação. O único Deus verdadeiro é o Deus soberano. É o Deus que controla toda a história e que se revela a um povo hebreu, um povo oprimido, um povo escravizado, em oposição aos deuses pagãos, porque os deuses pagãos se revelavam apenas aos reis, aos poderosos. O povo pagão escolhia seus deuses. O verdadeiro Deus escolheu o seu povo. Um povo miserável. Um povo que na escala social estava lá embaixo. Era o último da escala social. E esse Deus escolhe se fazer carne, nascer de uma virgem, sofrer, sangrar, viver a morte mais humilhante do seu tempo. E ele ressuscita. É assunto para os céus e chama de novo o seu povo. O chama de igreja. É a noiva de Cristo, a noiva santa, pura e sem máculas. E ele em breve virá julgar os povos. Ele vem buscar a sua igreja e vem buscar os povos. C.S. Lewis vem falar que Deus é um leão. E um leão que não pode ser domesticado. Ele faz o que ele quer. Que a gente goste ou não. Mesmo sabendo que somos pecadores, idólatras, maus, tem uma lágrima de esperança. Tem uma pequena gota de esperança, que é o próprio Cristo. Não tenha dúvidas, se não fosse a mão de Deus, agora, nesse exato momento, esse chão se abriria e cairíamos direto para o inferno. E isso seria certo. Isso seria justo. Isso seria válido. Mas pela graça, pela sua misericórdia, Ele ainda nos segura. Ele não nos solta. E, bom, temos essa esperança em Cristo. Esse povo errou muito com a idolatria. A gente vê isso desde o Antigo Testamento até o Novo. Errou muito, muito, muito. Cristo vem, se faz carne. E assim como no Antigo Testamento,
Ele olha para nós hoje e fala: se arrependam, creiam no meu santo evangelho. Eu um dia fui essa pessoa. Sabe, não existe nada bom em nós. Eu não estou aqui porque eu sou um cara bom. Não existe. Eu sem Cristo sou miserável. Eu sem Cristo sou mau. Eu sem Cristo deveria ir para o inferno. Deveria. Mas a graça de Cristo é capaz de me salvar. A graça de Cristo é capaz de salvar um homem como eu, miserável, pecador, que merecia a morte. Mas graças a Deus, eu conheci a graça. Eu conheci a graça de Cristo. E por que vocês não aproveitam o dia de hoje para em si se arrepender, se entregar a Cristo de verdade? Sabe qual é a boa nova do Evangelho? A boa nova da salvação é que você não precisa passar por isso. Você não precisa ser condenado. Você não precisa ir para o inferno. Deus se fez carne e carregou a sua ira. Deus se fez carne e sofreu o que era nosso. Carregou uma cruz que foi feita sob medida para a gente. Ele sofreu a nossa morte, a nossa humilhação. Tudo que ele passou, tudo aquilo era para nós passar. Mas ele veio. Talvez hoje em si é o dia que você vai se converter de verdade. Que você vai aceitar Jesus de verdade. Pode ter pessoas que são velhas de igreja, que nasceram em um lar cristão, mas nunca foram convertidas. Nunca. O Espírito Santo mudou o coração, deu um novo nascimento, uma nova vida. Nunca. Talvez você congregou em várias igrejas, participou da membresia, pregou para gente, ensinou para pessoas, orou por enfermos e foram curados, mas talvez você nunca se converteu de verdade. Talvez nunca. Talvez você seja aquela pessoa que olha e fala: Deus, mas eu profetizei, eu preguei, eu curei em teu nome eu expulsei demônios. E ele olha e fala: afastem-se de mim, eu não te conheço. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Nem todo aquele. Nosso único desejo de verdade deve ser amar a Cristo. Deve ser seguir a Deus, seguir a sua vontade, mesmo que seja contra a nossa. Nós não precisamos de carro, casa. Eu não preciso disso. Não precisamos disso aqui, que está acontecendo do ministério. Não precisamos. O que precisamos é de Deus. O que nós precisamos é de Deus. E perante a Deus, todos os seus ídolos podem vir a pó. O louvor pode vir subindo, por favor? Ainda tem tempo. O juízo está vindo. Deus vai derramar as taças da sua ira. Jesus já está voltando. Mas Ele hoje olha para a gente e fala: por favor, se arrependam. Se arrependam. Eu vim aqui, eu me sacrifiquei, eu morri no lugar de vocês. Se arrependam dos pecados de vocês. Se arrependam da idolatria que vocês cometeram. Talvez, eu não quero nem que você venha aqui para frente. Não quero que levante a mão. Não precisa. Só faça uma oração sincera a Deus. Clame por misericórdia. Clame para que Deus tenha misericórdia de você. Para que Deus perdoe vocês. Clame para que o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, te lave do pecado. Clame pela graça de Deus. Verdadeiramente se arrependam. E como de costume não, que é a primeira vez aqui, eu prometi que no final eu ia dar o tema dessa mensagem. O tema dessa reflexão se chama idolatria evangélica. Porque no fundo, alguns de nós somos idólatras. No fundo, o que a gente faz aqui é idolatria.
O nome dessa mensagem é essa. E, obviamente, eu não consegui esgotar todo o assunto. Mas eu usei, além da Bíblia, eu usei um livrinho. E eu recomendo, por favor, que todos comprem. Tem um livro chamado Deus Não É o Seu Ídolo, do Alexandre Miglioranza, um pastor, teólogo lá da França. Por favor, leiam. Leiam o livro. Leiam o texto bíblico. E se arrependam. Se arrependam de toda a idolatria, de todo o mal que vocês fizeram. Por favor. Esse é o meu pedido para você hoje. Deus ainda te dá uma nova chance. Deus te dá uma chance de transformar os teus ídolos em pó e seguir ao único Deus verdadeiro e receber a vida eterna com Ele. Receber a vida eterna ao lado dele. Eu vou fazer uma breve oração rapidinho.